segundo ano, como estão? Professora Cássia, professora de Ciências, para mais uma aula nossa sobre seres vivos. Hoje nós vamos dar continuidade sobre partes de plantas para o nosso caderno 5 de Ciências. Vamos lá? Então hoje eu separei para vocês um material aqui para a gente dar continuidade nas partes de plantas. Então vamos ver. Caderno 5, segundo ano vespertino. Deixa eu passar minha tela aqui para cima. Eu separei em todas as partes das plantas para a gente conseguir estruturar melhor esse conteúdo, tá bom? Então, nas aulas anteriores, nós já vimos quais são as partes que as plantas têm. Então, nós temos raízes, caule, folhas. Todas as plantas têm isso. E as plantas superiores têm também flores, fruto e semente. Por que plantas superiores? Porque nem todas as plantas têm flores, frutos e sementes. Então, vamos para a nossa primeira, raízes. Quais são as raízes? O que vocês entendem por raiz? Raiz é tudo aquilo que está embaixo do solo, professora? Será? Vamos ver, né? A função principal da raiz é fixação e também absorver os nutrientes e a água que está lá no solo. Lembrando que essa absorção de nutrientes e água não é para planta se alimentar, porque as plantas, elas são produtoras, ou seja, elas produzem seu próprio alimento. Então, é para auxiliar nessa produção de alimento, que é o processo chamado de fotossíntese, tá bom? Existem vários tipos de raízes. Existem as raízes subterrâneas, que são aquelas que ficam abaixo do solo, ou seja, abaixo da terra. Existem as raízes aéreas, que ficam acima do solo. E existem as raízes aquáticas, que são as raízes de plantas aquáticas que ficam na água, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, aqui primeiro nós temos as raízes subterrâneas, que são aquelas que ficam realmente abaixo do solo. Como raízes subterrâneas, a primeira foto nós podemos ver algumas plantas bem ramificadas, as raízes, que parecem bem cabeludas. A segunda foto nós temos algumas cenouras, que também são raízes. Na terceira foto nós temos uma planta tida como superior, que é uma planta que tem um tronco, uma raiz, a folhagem, flores e frutos. E por último nós temos um arbusto. Repara esse arbusto, a foto dele, ele mostra que a raiz embaixo desses arbustos, ela chega a se ramificar, porque os arbustos eles têm raízes bem fininhas e elas chegam até a se entrelaçar entre elas, é bem bacana. Aqui são alguns exemplos de raízes aéreas, são as raízes principais de árvores de mangue, de pântanos, que são árvores que elas saem em busca de oxigênio, de um local com mais oxigênio, por isso são aéreas. Também são raízes de bromélias, de orquídeas. Também nós encontramos na cidade algumas árvores, por isso é importante, antes de plantar uma árvore, principalmente na sua calçada, saber como é a raiz dessa planta, porque caso você plante uma árvore que essa raiz ela vai para cima, pode prejudicar a calçada da sua casa, então é importante isso também, tá? E aqui por último as raízes aquáticas. Então lembra que, embora seja importante a fixação através da raiz, para as plantas aquáticas, por exemplo, é importante a raiz para garantir a flutuabilidade, ou seja, graças às raízes a planta consegue flutuar no meio aquático. Então isso é muito bacana, né? Aqui alguns exemplos de plantas aquáticas. Olha que bacana. E você come raiz? Será que você come? Hã? Aqui algumas raízes inseridas em nossa alimentação. Então, nós temos beterraba, nabo, cenoura, mandioca. São algumas das raízes que nós já temos inseridas em nossa alimentação e que nós temos já o hábito de ver por aí, que nós já consumimos, tá bom? Vamos para a nossa próxima estrutura da nossa planta. O caule. Lembrando que o nome é caule, não é tronco. Tronco é um tipo de caule. Tá? O nome da estrutura é caule. O caule tem como função principal a sustentação, mas também
o transporte de água e nutrientes. Lembra que a raiz pega água e nutrientes? Então, quem faz o transporte, ou seja, quem leva lá da raiz para as folhas, é o caule. Então, por isso é importante. Existem plantas que possuem um caule mais fininho e flexível, e também tem plantas que possuem o caule mais rígido e mais grosso, como as árvores e tudo mais. Aqui eu coloquei alguns tipos de caules. Então, nós temos caules aéreos, que são acima do solo, por exemplo, tronco, que são as árvores comuns, estipe, por exemplo, coqueiro, palmeira, que são aqueles troncos longos que lá em cima possuem uma folhagem. Tronco de haste, margarida, roseira, que tem os troncos mais finos. Tronco de reserva, por exemplo, o cacto, ele é um tronco que dentro dele tem uma reserva. E temos também o tubérculo, ele é um tronco que fica abaixo do solo. O tubérculo, esse daqui é mais conhecido por vocês como batata. Você come esse caule? Vamos ver outros caules inseridos em nossa alimentação. Esses aqui são alguns, eu coloquei só alguns aqui. Então, alguns que nós conhecemos e que nós consumimos. Temos o alho, que a gente usa mais como tempero. Temos também o gengibre, temos o palmito, a batata, a cebola. São alguns dos caules que nós já temos o hábito de ingerirmos, já temos bem inseridos em nossa alimentação, tá bom? Agora vamos para a próxima estrutura, que são as folhas. As folhas, elas são extremamente importantes para as plantas. Nelas possuem um pigmento chamado clorofila. Com a clorofila e com os componentes naturais, como a luz do sol, as plantas são capazes de fazer o processo chamado de fotossíntese. Graças à fotossíntese, lembrando, a planta produz o seu próprio alimento. Então, as plantas, elas são produtoras de alimento. Elas produzem o seu próprio alimento. Afinal, você já viu alguma planta saindo por aí para comer? Não, né? A planta produz o seu próprio alimento, então ela não precisa se alimentar, tá bom? Por isso que ela precisa estar em um ambiente adequado para fazer a fotossíntese, só isso. Nós temos vários tipos de folhas, de vários tamanhos, de várias cores, de vários formatos. Isso se chama morfologia, que significa formas diferentes, mas nem toda folha é verde. Isso é muito importante, certo? Nessa imagem aqui, eu coloquei algumas folhas de alguns formatos diferentes. Reparem que vocês já viram que nós temos algumas plantas que tem árvore, ou plantas, arbustos, que tem uma única folha. Outras são várias folhas esparsas. Outras são várias folhas pequenininhas. Outras são folhas coloridas. E esse aqui, quem conhece esse? O cacto. Estão vendo esses aí, os espinhos? E se eu falar para vocês que não são espinhos? São folhas modificadas. Na verdade, eles são folhas modificadas que as plantas fazem para a sua própria proteção. Então, não são espinhos verdadeiros, eles são folhas modificadas, na verdade. E quais são as folhas que nós inserimos na nossa alimentação? Temos a selga, temos couve, temos brócolis, temos rúcula, alface, tanto a verde quanto a roxa. Então, são algumas das folhas que nós comemos. Lembrando que essas folhas, se vocês repararem, a gente não come só a folha, a gente come também o caule. Ó o brócolis ali, ó o caulezinho dele. Pode comer o caule também, que também faz bem na saúde. A couve, aquele taluzinho da couve, é o caule dela. Também faz bem à saúde, certo? Então, bora para a próxima estrutura. Flores e frutos. As flores e os frutos, algumas plantas produzem tanto as flores e os frutos. Essas estruturas estão relacionadas à reprodução. Porque as flores, elas têm duas estruturas, tem a feminina e a masculina,
E essas estruturas produzem grão de pólen e também tem o óvulo. Quando eles se fecundam, vão então gerar um fruto, que depois vai ter uma semente dentro dele, que mais para frente vai gerar uma outra plantinha, certo? Por isso, extremamente importante para a dispersão dessas plantas. Das flores, então, podem se originar os frutos e dentro dos frutos existem as sementes. Os frutos podem ser carnosos, ou seja, aquele fruto que tem polpa, sabe? Como a goiaba. Ou pode ser seco, como amendoim. Aqui a professora colocou alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, laranjeira. A laranjeira ela tem o fruto. Lembrando, gente, é o fruto, não a fruta, tá bom? O fruto da laranjeira é esse laranjinha aí, que a gente conhece como uma laranja. E tem a florzinha dela. Olha que bonitinha a florzinha dela aqui. É branquinha. Bem bonitinha, né? Bem cheirosa também, viu? E aqui o cajueiro. Qual que é o fruto? O que vocês acham? É a parte laranja que a gente come? Não. O fruto do cajueiro é a castanha. Bacana, né? E do urucuzeiro? Quem come isso? A gente come esse fruto? Será? O que a gente come ou consome de alguma maneira é o que está dentro do urucuzeiro, que é a semente de urucum. O urucuzeiro é o urucum, que a gente mais conhece como coloral, que a gente usa mais como tempero, certo? Aqui eu coloquei essa imagem para vocês visualizarem. Essa imagem aqui é de uma flor. Eu acho muito bacana. Estão vendo essas estruturas amarelas aí? Isso daí são grãos de pólen. Na próxima aula a gente vai estudar mais sobre polinização. Os grãos de pólen, eles servem para os animais, os insetos que vão lá tomar o néctar dessa planta. Eles vão se grudar nesse grão de pólen que é pegajoso e vão dispersar esse grão de pólen. Isso faz com que a planta se disperse em outros ambientes. Extremamente importante para as plantas, certo? Aqui embaixo vamos ver o ciclo de vida de uma planta completa. Essa planta então inicia o ciclo de vida dela lá com a sementinha, quando é germinada. A sementinha vai ser plantada. Quando ela planta, ela germina. Germinou, vai gerar um brotinho. Desse broto então vai gerar uma muda. Essa muda vai gerar uma planta jovem. Essa planta jovem vai crescer. Quando ela cresce, geram flores. Essas flores geram frutos. Dentro do fruto, o que tem dentro do fruto? O fruto serve para proteger a semente. Então, dentro do fruto tem semente. E volta o ciclo todo de novo. Lembrando que cada planta ela tem um ciclo de vida. Existem plantas que duram mais de 100 anos. Existem plantas que duram 50 anos. Existem plantas que duram 1, 2 meses. Então, cada planta ela tem um ciclo de vida, assim como os animais. Certo? Então, vai de planta, vai de cada ser vivo. Pessoal, por hoje é só. Obrigada por estar aqui. Até a próxima. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada. Beijo.